E é interessante porque hoje eu não esperava fazer a palestra, né? Boa noite, pessoal, aí de casa, eu não tinha falado. Estou vendo aqui as mãozinhas. E aí eu acho que foi o André ou o Marcelo, falou, dá uma olhada aí, deixa eu achar uma palestra aqui. Achei a palestra, é uma palestra que eu gosto bastante, que é o Aprendendo a Amar. Oi, Suzana. Boa noite. E eu acho que eu fiz essa palestra em 2022. E foi uma palestra gostosa de fazer, assim, até as imagens, né? E aí eu mexi na palestra, atualizei uma coisa ou outra, e ela sumiu. Então ela não aparece, quem sabe ela aparece. Amanhã ela aparece, né? Mas o bom é que realmente essa palestra me marcou. O motivo de eu ter feito, né? Procurei, ela deve estar em algum lugar. Não sei, nós vamos achar, né? Mas ela está muito fresca na cabeça também. Então eu acho que a mensagem principal ela está aqui na cachola, porque ela começou já há um bom tempo, né? Primeiro, aprendendo a amar, não estou aqui para ensinar ninguém, pelo amor de Deus. Se tem um negócio que eu não sou expert, eu estou aprendendo, né? Mas o que me chamou a atenção muito foi, e eu vou me referir de novo à folhinha do Wilson, é uma referência meio, né, qual a fonte da folhinha? A folhinha do Wilson né? Eu conto sempre a história, eu sei que eu contei aqui um monte de vezes, mas é uma folhinha, 150 anos de comemoração, acho que do livro dos Espíritos. Foi do Evangelho? Eu lembro que aí foi feita a Uzi que fez, eu não lembro quem fez, foi uma folhinha, a gente vendia essa folhinha ainda na Cajaíba lá. E o Wilson me deu uma folhinha, essa folhinha está comigo até hoje, ela fica na minha mesa de cabeceira, todo dia eu abro a folhinha, eu já sei o que vai vir todo dia, né? Porque ela está comigo há, sei lá, faz tempo. Né? E no dia 12, olha só, no dia 12 da folhinha, que me chamou a atenção, inclusive, porque no dia 12 de junho, que é dia dos namorados, o tema é amor. Né? E tem uma frase do Chico lá, que eu não lembro em que livro dele que está essa frase, na folhinha ele diz, que é que a gente veio aprender a amar, a gente não veio ser amado. Então, na verdade, nós estamos aqui, e você veja, o movimento que a gente faz desde que a gente nasce, talvez seja exatamente o contrário, né? Você busca quem te ame. E esse negócio, eu estou te falando, para mim foi revelador a inversão do... Cara, não, peraí. Né? E foi justamente a folhinha do Wilson. Né? E aí eu comecei, de uma certa forma, a tentar entender o que é amor. Mesmo porque em várias obras da doutrina, incluindo o Livro dos Espíritos, se fala muito sobre a limitação do nosso vocabulário. E que tem muito sentimento, sensação, colocada numa palavra só. Né? E a gente fica buscando, pelo menos na tentativa de caminhar um pouco para frente, como é que faz isso? Né? Porque você usa amor por uma série de coisas, né, não é? E aí ainda vem Jesus e vem falar de amar o inimigo, amar... Deve ter uma graduação. Né? Para mim tem algumas palavras que elas deviam ter graduação, porque elas são tão profundas como perdão. Perdão é outra. Perdão, amor. Mas eu acho que é exatamente isso. É como é que você encaixa tudo, essa graduação, ou entendimento dela, numa palavra só. Né? Mas, ao mesmo tempo, a hora que você faz a transição do Velho Testamento para o Novo Testamento, que é a base, né, o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, a base dele é o Novo Testamento. Né? São, literalmente, as passagens de Jesus. A grande mudança de tom, que é a grande mudança que mostra toda a energia de Jesus, é o amor. Né? O Velho Testamento ele é mais duro, ele é mais seco. Né? Ele é aquele... É o Deus punitivo, né? O Senhor das armas, aquele que pede sacrifícios e assim por diante. Né? Jesus vem um tom completamente diferente. Mas então eu falei, bom, então a base do amor, pelo menos do entendimento do que é o amor, tem que ser a de Jesus.
Ele que estabeleceu esse negócio para a gente aqui, né? Para esse planeta. E aí eu fico tentando buscar, que é um negócio que às vezes dá até dor de cabeça, às vezes não, o tempo todo, que é como é que ele faria então? Como é que ele se portaria nessa relação, né? E o que nos aproxima ou nos afasta desse amor, que para mim, por mais que eu esteja uma distância que eu não consigo nem imaginar do Mestre Jesus, como é que se ele fala que eu vou ter o amor dele um dia, onde é que está o meu? Eu quero saber só a distância, né? Bom, eu não consegui ainda descobrir. Eu sei que é muito longa. Mas talvez eu tenha descoberto um negocinho que já me ajuda no dia a dia. Que é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Porque o amor dele, que é o amor incondicional, que se diz o tempo todo que talvez o da mãe para o filho é o que mais se aproxima e assim por diante, esse não dá. Isso aí eu estou aprendendo a ver como é que é esse negócio, que realmente bem mais complicado. Agora, como é que então seria uma graduação, fazendo uma associação até aqui com o perdão, a mesma coisa, né? Porque aquele perdão que você fala, olha, eu perdoei, mas tem também aquele perdão que você fala, perdoei, mas eu não quero mais ver a cara da pessoa, então perdoou mais ou menos. Que é mais ou menos o amor também. Eu te amo se botou algum se ali, também já mudou um pouco, não é o dele. Então, olhando sempre para o dele, né, que efetivamente eu acho que é a grande referência, eu acho que esse deveria ser pelo menos o exercício diário. Então, para mim, aprender a amar é, primeiro, um grande passo, folhinha do Wilson. A gente fica buscando quem nos ame. E você troca o amor se você acha. E não só isso, você pede prova de amor. Não é? E quando eu digo amor, eu não estou falando só de sexos opostos ou um amor de relação de amor. Tudo, amizade, colegas, parentes, seja lá o que for. A gente busca o tempo todo. Não, eu achei que ele fosse meu amigo, mas ele não falou comigo hoje. E toda vez ele fala comigo. Pronto, eu pus ali algumas provas que dizem ele me ama. Então, a gente faz isso o tempo todo. A gente começa a fazer isso com os nossos pais. Não é, Luiz? E aí vai, com todo mundo em volta, esse negócio só vai ampliando. Então, é encrenca. Então, a partir do momento que você muda a câmera de lugar e diz, olha, você não está aqui para isso, para pedir prova de amor para ninguém. Você está aqui para provar que você ama. E caramba, quem me avisou esse negócio antes? Né? E aí, realmente, deu um nó na minha cabeça. E tornou tudo mais complexo. Mas, ao mesmo tempo, eu falei, eu preciso arrumar alguém aqui que me ajuda a entender como é que é amar, então. Porque eu não sei. Eu passei a vida inteira pedindo prova de amor, naturalmente, seja lá onde eu fui, até do meu tipo de futebol. Como é que agora você vai dizer que eu que tenho que começar esse negócio? Né? Mas como é que começa isso? E aí, alguns textos que eu procurei, e eu prometo que o dia que eu achar a palestra, eu vou trazer esses textos de volta, eles mostram que tem sentimentos já que nos aproximam desse conceito, né? E outros nos afastam. Né? Então, se você ama alguém só quando você está de bom humor, né, ou quando você está tendo um dia legal, já é um pouco estranho, né? Porque, tem condições ali, né? Se a gente está falando que é incondicional, toda vez que tem uma condição, ao mesmo tempo, como é que você então entende que, mesmo que você esteja num dia ruim, você continua amando? É apenas um momento ali, né? Mas não, a gente mede. Será que eu amo? Porque eu não estou afim de ficar do lado da pessoa. Aliás, tudo que eu quero nessa hora é ficar o mais distante possível dessa pessoa. Né? Então a gente fica medindo isso. Então eu não amo, não amo. Cara, vamos colocar talvez então algo numa perspectiva do que te aproxima e o que te afasta desse sentimento, que talvez seria os primeiros passos de bebê ali para chegar a esse amor incondicional que o Cristo não só falou a respeito, mas ele nos mostrou mais do que nunca. Né? E esse amor que justamente vai para a cruz e diz para o companheiro do lado, fala, não, tenham piedade dele. Né? Ou, ao mesmo tempo, daqueles que estão
cobrindo ele de chibatadas, e diz, olha, pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. E é esse amor, que para mim é a referência. Mas não é também esse amor divino, que parece que ele só vai aparecer nas grandes, né, situações, né, em que talvez vai estar a prova. Então, como é que é esse negócio no dia a dia? E eu confesso que eu ainda encontrei uma companheira que me ajuda muito nesse processo, porque ela me ensina muito através do que ela me mostra. Mas você vê, ainda estou usando o mesmo mecanismo, mas ela mostra algo que muitas vezes eu não consigo fazer. Às vezes ela tem algumas atitudes comigo que eu digo, se fosse com ela, eu não sei se eu ia fazer isso que ela está fazendo agora. Então, definitivamente, é uma relação enriquecedora porque ela está me ensinando a amar. Né? E eu acho que eu parei de pedir provas, eu acho. Não disse, talvez eu tenha que trazer ela aqui para vocês perguntarem. Mas a observação de entender o que é isso e como eu me aproximo dele. Né? Então eu já sei que o egoísmo, e aí o egoísmo também em situações diárias. Né? Ah, eu quero ficar sozinho, mas ela está pedindo atenção, ela precisa de alguém do lado. Não, mas eu quero ficar sozinho. Dane-se, ela tem que se virar. Esse sentimento no dia a dia, de você falar, peraí, eu vou abrir um pouco mão aqui do meu desejo e vou me aproximar porque ela precisa, eu comecei a notar que esses eram os sentimentos que me aproximavam desse amor. Que ele relevava algumas situações minhas. Aí eu falei, pô, então tem mais um aspecto aqui. Não é relevar o outro só. Mas eu primeiro preciso sublimar o que eu não conseguia fazer. Então, se eu estava cansado e estava a fim de ficar quieto, ler um livro, assistir televisão, podia cair o mundo. Eu vou ficar aqui no meu canto. Né? A partir do momento que eu entendi, falei, não, eu preciso entender o que eu estou passando para voltar com com esse retorno do que eu imaginava que era retorno do que eu tinha recebido. Aí eu falei, pô, esses gestos pequenos vão. Então, o orgulho, o egoísmo, uma série de situações, elas definitivamente nos afastam. Né? E aí, ao longo do tempo, eu estou casado, esse é meu segundo casamento. Né? O Luiz conheceu, inclusive, a primeira mulher, que eu fiquei casado 10 anos. Com essa aqui eu já estou há quase 20. Né? Com ela, hoje, a situação é, eu não tenho mais essa questão do mau humor, isso aí eu acho que passou já. Mas, ao mesmo tempo, os tropeços que eu dou, pelo menos é o que eu observo, nesse sentimento de quando ela está invadindo o meu espaço ou não, isso está melhorando um pouco. Eu dou um exemplo. Quinta-feira é o pior dia que eu tenho de trabalho, não sei por quê. Porque eu digo que é. Porque aí fica. Né? Porque se eu ficasse quieto, talvez ele não ia ser. Né? Então eu chego em casa, é um dia que eu saio muito cedo e chego muito tarde. Né? Aquelas histórias, né? Rodízio, tarará. Então, e eu moro a 22 quilômetros de onde eu trabalho. Né? Então é uma aventura. Eu chego em casa 9h30. E é o dia que ela tem a manicure dela lá. Então ninguém consegue jantar. Então, há um ano atrás, mais ou menos, você vê, já estou compartilhando aqui, virou realmente minha terapia. Né? O meu filho falou, eu não aguento mais, pô, porque começa cedo e termina à tarde, o trabalho. Ele falou, hoje é dia do Festival Manicure. O que a gente arrumou? Pô, então vamos numa lanchonete aqui do lado. Então começou a se tornar o dia que a gente, nós dois, a gente sai para comer um sanduíche, basicamente. Só que no começo, era o dia, eu chegava cuspindo marimbondo, como dizia um tio meu. Né? E aí eu falei, peraí, é o nosso dia, é o dia que eu tenho para ficar com ele. E, cara, hoje é a minha melhor noite. Eu posso sair escancarado. E ontem ainda que tinha jogo do Palmeiras, a gente ficou na mesa da lanchonete, assistindo o jogo juntos no telefone dele. Cara, muito legal. Né? Então, para mim, esses são os passos desse aprendizado que, para mim, ele está muito... Saiu completamente daquela noção de que, eu acho que se o dia que eu for crucificado, eu também vou fazer que nem ele. Eu vou ficar lá, eu vou falar aquelas coisas bonitas que ele falou. Porque aí eu aprendi, entendeu? Não, lá não... É na hora de... Saiu da Castelo, pega a marginal, depois de 14 horas de trabalho, tem que ainda ir na lanchonete, mesmo se estiver sem fome. Aí eu descobri que, cara, é isso que me refaz para o dia seguinte. Né? Então,
esse negócio, aqui para mim é a mesma coisa, o Caritas. Mesma coisa, mesmo processo. Se a gente não... Se você não aprende a lidar com... Imagina, quantas pessoas passaram por aqui, Luiz, nos últimos, sei lá, não vou nem falar, 4, 5 anos, que é a vida que a gente está aqui. Se a gente não aprendesse a levar este trabalho com amor, mas amor ao trabalho, ou pedindo apenas amor das pessoas que vêm aqui, já tinham... Mas eu acho que no segundo ano já tinha fechado. Porque independentemente do que aconteça, quem venha, quem vai, você continua, porque é o amor ao movimento aqui. Quando eu digo movimento do Caritas, não apenas o movimento. Então eu venho aprendendo ao longo do tempo em que o amor ele tem que ser exercitado o tempo inteiro nas coisas mais usuais. Porque parece que é aí que ele... Né, porque o sacrifício diário, eu tenho certeza que vocês têm também, cara... Gente, eu tenho um problema para acordar cedinho, que é um negócio bizarro. Assim. Para mim, é literalmente... O único horário que a minha mulher consegue acordar, porque ela sai muito cedo também, é 5, 5 e pouco. Quando ela chegou, falou, ela adora tomar café da manhã junto. Eu falei, mas agora isso? Eu falei, agora... Ele falou que não tinha que mover montanha, agora ele está pedindo mover montanha, hein? Pode não ser uma montanha, mas é um morrinho bem parrudo aqui. Faz 1 ano e meio que eu estou acordando 5, 5 e 10 da manhã. Eu chego ao meio-dia parecendo que eu corri a maratona. Estragado no último. Mas, cara, está sendo um prazer enorme. Hoje só que eu tentei matá-la porque ela acordou e falou assim, hoje eu não vou porque eu estou cansado. Eu falei, agora eu não acordei. Ferrou total, né? Sexta-feira ela não está com sono ainda, então por que tocou o raio do despertador? Mas eu acho que são essas, talvez algo que eu achava que jamais eu poderia fazer, eu só acordava às 5 da manhã por alguns motivos. Né? Todos catástrofes, né? Porque senão você não... Né? Agora não, agora para mim, acordar às 5 e até legal, às vezes eu vou dormir, porque eu também não consigo dormir cedo. Eu vou dormir meia-noite, 1 da manhã, e tudo bem acordar às 5. No dia seguinte está meio ruim, mas é mais gostoso tomar um café da manhã juntos. E aí, eu acho que esse negócio acaba no meu, do que eu consegui evoluir, os 3 passos que eu dei em direção ao amor, talvez nas últimas todas as minhas vidas, é que a partir do momento que eu consigo relevar as minhas imperfeições e a do outro, é a hora que eu começo a caminhar e a enxergar em mim e no outro o que ele tem de melhor. Que é difícil, porque o que ele tem de melhor, no momento que você está tenso, estressado, é a última coisa que você vai enxergar. Né? Principalmente das pessoas que você convive intensamente. Né? Então, eu consegui hoje, mesmo na quinta-feira, e comer um sanduíche que às vezes está ruim para danar e frio. Como agora está frio, então, a batata ontem estava um negócio de doido de ruim. Mas não importa, porque não é o sanduíche. Né? Meu filho já vai seguir o caminho dele. Então eu tenho que aproveitar ao máximo esse negócio. Então virou para mim assim, ontem ele não estava muito afim. Eu falei, não, agora... Eu já tomei, né, e hoje ainda tomo o bolo do café da manhã. Eu falei, agora esse negócio vai virar. Eu já movi a montanha, agora vocês não mudaram o sol de lugar? Está de sacanagem comigo. Né? Então eu comecei a descobrir que passar por essas... Eu não sei se são manias, cacuetes, vícios, imperfeições, eu não sei como chama, mas passar por cima disso, teu e do outro, para você enxergar aquilo que você vai realmente ficar depois, cara, é a melhor coisa do mundo. Então eu falei, talvez isso seja um caminho para um dia você começar automaticamente, como o mestre faz, olhar para alguém e só enxergar as perfeições, não as imperfeições. Que assim ele comentava, né? Quando eu olho para alguém, eu não vejo aquilo que está estampado, eu vejo aquele coração, eu vejo aquela mente que quer evoluir, aquele sentimento nobre que está ali escondido. Eu não consigo ver nada disso, nada. Pelo contrário, né? A gente ainda aparências, atitudes, palavras, né? Por exemplo, o Márcio chega já me dá mau humor. Eu não sei como é que... E quando ele fala, então, me dá medo. Porque, né?
Mas a gente ainda vive muito com essa... Né? Então, a partir do momento que eu venho para... E veja, esse negócio para mim é uma prática intencional. Não é? Por quê? Porque não é natural ainda. Né? Então, no final das contas, essa palestra que eu escrevi há 3 anos atrás, que eu acho que foi inclusive agosto de 22, ela tinha um pouco essa história de que eu descobri, sei lá quando veio, depois eu vejo com 150 anos do Evangelho quando é que foi, mas ali que eu descobri que eu tinha que começar. Eu já era velho, nós estamos na Cajaíba, gente. Cajaíba não faz tanto tempo assim, faz o quê? 20 anos? 15? Por aí. Então, ou seja, eu já sabia para onde era direita, esquerda, tal. Que eu fui descobrir que eu precisava exercitar isso. E vou te dizer, o meu primeiro casamento, eu não fiz nada disso. Então também percebi que eu fiquei com uma pessoa do lado, coitada dela. Eu estava o tempo inteiro enchendo a paciência dela com todas essas minhas imperfeições. Sem nenhum burilamento. Imagina o que não é isso, gente. E então, a partir do momento que eu comecei a olhar para trás, o volume de pessoas que eu me desliguei por causa das minhas imperfeições e por causa da minha baixa tolerância às imperfeições dos outros. Então, você imagina que relações maravilhosas não terminam, ou relações que nós viemos para cá para justamente resgatar algo em que a gente não rompe, porque a gente não consegue lidar, não consegue sublimar as tuas e a do outro. Uma infinidade. Né? E aí, não sei se chama intolerância, ou seja, mas essa falta de... A partir do momento que você se abre para entender, óbvio, você não vai fazer isso o tempo todo na rua, né? Ô, gente, você fica comigo uns 10, 12 anos para eu te entender, não é o propósito não é esse. Mas é você, pelo menos, entender um negócio, o Zé Roberto, hoje eu estou lembrando um monte de gente que veio aqui, né? O Zé Roberto, a gente tinha uma brincadeira que era... Né, ou seja, para ele, o grande processo de descarrego era a buzina do carro. Né? A buzina era o momento que ele se descompressava. Né? E a gente estava falando isso uma vez. O trânsito é isso. Né? O trânsito é uma prova de fogo. Né? Porque você não conhece o outro. Aí você vive exatamente dizendo que ele está te atacando. Parece que um negócio é com você. Tem 60 mil carros à sua volta. E você fala, é comigo que ele está fazendo isso. Ele está andando devagar ou virando sem dar seta por minha causa. Então é um negócio que você chama tanto para você, esse afastamento de tudo, e a gente leva isso para as mínimas coisas. Não, eu lembro que eu saí uma vez de uma reunião com ele, com o Zé, eu fui lá e joguei água na minha buzina. Eu falei, vou começar aqui, eu não vou tirar, porque eu não sei como tira, então eu joguei água, ela ficou... Ninguém mais ouvia. Pelo menos para... Olha que doideira, né? Parece... Eu vou andar com o revólver, mas eu vou tirar a bala. Pô, mas é isso. Né? Que é justamente esse processo que a gente faz de não consigo lidar comigo mesmo. Então eu prefiro não entender o outro. E nem me entender, eu prefiro me afastar. Me afasto. Eu vou te dizer, aqui a gente já viveu isso, né, Luiz? Diversas vezes, de pessoas que vieram, e talvez o compromisso de entender um pouco mais, e não entender... como a gente trabalha aqui, mas entender o papel que essa pessoa poderia exercer aqui, né? Ninguém não quis explorar, não tem problema isso, cada um tem o seu caminho. Mas para mim, de novo, é não ter essa abertura de lidar com a sua... Quando a gente reza o Pai Nosso, para mim é isso, né? Me livra do meu mal, porque é por aí que começa. Então, você imagina... Recapitulando como para mim o amor surgiu na vida, primeiro alguém tem que provar que me ama, depois alguém me fala que não é bem assim, vira tudo do lado, mas como é que eu faço se eu não sei? Então, queira ou não, muitos dizem isso, né, que é o grande, se é a grande mensagem de Jesus, a falta dele é o grande problema do mundo, não é? De uma certa forma, porque tem uma lista enorme aqui de sentimentos que estão envolvidos quando você caminha, talvez, nessa visão do amor incondicional, e quando você se afasta dele. É natural. O desequilíbrio está exatamente aí. E é muito interessante porque algumas das grandes frases de Jesus, uma delas, eu não estou pedindo para que você mova montanhas, eu estou apenas pedindo para que vocês amem uns aos outros.
para mim, os passos, talvez, na graduação são exatamente esses. Primeiro, entenda como você vai se tolerar para que você possa chegar lá. E aí, a partir daí... Então, a única coisa que eu consegui, talvez, aprender é tentar, e para mim é um exercício muito difícil, para ser sincero, tentar limpar essa nuvem que fica entre qualquer coisa ou qualquer pessoa que você esteja lidando ou fazendo, como é que você tira daquele indivíduo, ou daquela pessoa, ou daquela relação, o melhor que ela pode te dar. Eu tenho uma amiga que dizia isso, ninguém está no mesmo lugar há mais do que 5 minutos, se não for o lugar certo. Então, se você está numa situação, você está vivendo com alguém, de algum jeito, você precisa aprender alguma coisa com aquilo. E a única forma de aprender é de se aproximar, não de se afastar. Né? Mas você só vai se aproximar de verdade se você começar a cavar um pouquinho aquela relação e tentar achar naquela pessoa o melhor que ela pode te dar. Porque senão o que você vai fazer? Se afastar. Então, aprender a amar, para mim, é isso. É um trabalho de doido. Assim, doido que eu digo é intenso. Mas para mim também eu acho que é o único caminho. Se é a mensagem que ele nos deixou, se é o que diferencia a revelação que ele trouxe para nós, então como é que esse não é o caminho de entender? Se todos os livros que a gente ouve, todas as experiências que a gente teve chance de pelo menos ter acesso, André Luiz, toda a mensagem do Chico, de Valdo, se essa é a base, então, cara, não é isso que eu tenho que fazer? Então para mim foi isso, é um foco intenso, porque eu acho que ele é realmente o caminho que vai fazer com que eu me entenda melhor, me conheça melhor e possa efetivamente amar alguém de verdade. E aí o ser amado, imagino que é natural a partir daí. Né? Tudo começou com a folhinha do Raio do Santo Wilson. Eu já falei, o dia que eu encontrar o Wilson. E agora o problema é que eu consigo pegá-lo com mais dificuldade. Antes eu conseguia pegar ele mais rápido, porque o Wilson, agora ele está com as 2 pernas lá, quero ver como é que vai ser. Não vai ser fácil, mas mesmo assim eu tenho que ter uma conversa longa com ele. Virou minha cabeça. Eu agradeço ele todo dia por isso. Era isso, gente. Obrigado.